Olá, sejam bem-vindos a mais um DM Entrevista. Hoje nós recebemos aqui o vice-governador do estado de Goiás e também deputado estadual eleito na última eleição aí, Lincoln TJ, para falar um pouquinho, sobre o trabalho dele aí durante esses 4 anos como vice-governador e, claro, sobre o que ele espera aí, para essa próxima legislatura ali na Assembleia Legislativa do estado de Goiás. Seja bem-vindo, Lincoln. Prazer estar aqui, falando ao DMTV. Um bom debate, levando a informação. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a presença do senhor aqui, A gente está iniciando neste momento uma série de entrevistas, com as pessoas que foram candidatas, se elegeram aí na última eleição. E o senhor vai aí para um terceiro mandato ali, como deputado estadual. Essa não vai ser a primeira passagem do senhor ali por aquela casa. Atenda ao critério do DM. Fui candidato e fui eleito. Exatamente. Antes da gente falar sobre essa questão das eleições, vamos falar sobre esses 4 anos, de governo aí, com o senhor como vice-governador. E o senhor tem desenvolvido um trabalho muito importante, na questão do Goiás de resultados. Qual que é a avaliação que o senhor faz desse trabalho? Como é que ele foi desenvolvido? E o que o senhor acredita que tenha faltado nele? Se é que faltou alguma coisa. Eu tive a oportunidade, no começo desse mandato, o governador e eu nos deparamos com uma situação bastante caótica. Assumimos um estado com folha de pagamento em atraso, com diversos serviços que deveriam estar sendo executados e prestados para a sociedade paralisados, programas sociais paralisados e uma situação fiscal extremamente caótica. O nosso estado possuía nota D na Secretaria Nacional do Tesouro, o que impossibilitava a gente de contrair novos empréstimos, de conseguir recursos junto com o governo federal, e a gente sabia, o governador e eu, que tínhamos sido eleitos dentro de um contexto de expectativa de mudança. É uma eleição histórica, 61% dos votos válidos no primeiro turno, a primeira na história de Goiás. E isso não veio porque o governador era alto, porque ele tem a voz grossa, ou porque eu sou novo. Não, veio porque a população queria entrega, queria mudança, queria que a gente pudesse, obviamente, trazer novidade. E quando nós nos deparamos com essa situação, o governador pensou o seguinte: como me dedicar a resolver a situação fiscal de Goiás e, ao mesmo tempo, não esquecer dos compromissos que nós realizamos durante o período eleitoral. Porque esses compromissos, o que virou o nosso programa de governo depois, foi baseado em cima do que a gente ouviu no estado inteiro. O que fazer na segurança, o que fazer na educação, mas existia um grande desafio: como realizar isso dentro de um processo onde o estado estava numa situação frágil, de forma fiscal, de forma financeira. Foi quando o governador teve a ideia, ele criou o programa Goiás de Resultados e me colocou como gestor. E nós começamos a trabalhar. O que é esse programa? Ele é um programa governamental onde eu fui dentro do nosso plano de governo. O que é o plano de governo? É tudo que nós tivemos a oportunidade de propor durante a eleição, que a gente gostaria de transformar isso em realidade dentro do nosso mandato. E eu peguei as principais metas que tinham aderência com a população. Por exemplo, a população falava que a gente não deveria gastar mais recursos, às vezes, com uma pessoa que estava com um detento ou uma detenta, do que com um professor. Como transformar isso em realidade? Como fazer com que o nosso modelo, o nosso sistema prisional, deixe de ser, como é conhecido Brasil afora, os sistemas prisionais do Brasil? Essa é uma máxima que as pessoas emitem, que a cadeia ou a prisão é a escola do bandido. Então, como transformar o sistema num sistema de ressocialização? A DGAP, com muita sabedoria, com muita capacidade, nós fizemos uma parceria, fomos buscando os melhores modelos de ressocialização e trouxemos para cá. E naquela época não existia uma política pública de ressocialização. Existia algum tipo de trabalho que era feito de forma individual, isolada por um dirigente de um presídio. Nós estabelecemos a política pública. Hoje já são mais de 4 mil detentos e detentas que trabalham. A gente precisava, por exemplo, você chegava numa cidade no interior e você chegava lá, estava um problema. A escola caía na cabeça do aluno, você chegava em outra cidade, não tinha uma quadra, o sol, no dia que estava o sol aberto, na sombra está fazendo 38 graus. Então, como a gente achar que esse aluno vai praticar um esporte, vai se tornar um campeão olímpico, vai muitas vezes deixar de querer estar se envolvendo pelo mau caminho e optar pelo bom caminho, se um bom caminho nem estrutura tinha. Então nós decidimos abordar esses problemas de frente com Goiás de Resultados. E das metas que nós recebemos até agora, nós temos mais de 90% dessas metas cumpridas. Então você me pergunta, o que faltou? Eu acho que faltou mais metas, porque eu queria entregar mais coisas. São mais de 3 mil produtos que faziam parte desse programa e que, junto com as secretarias, eu quero ressaltar isso aqui, não sou eu que entrego, quem entrega são as secretarias. O problema é que a grande maioria das entregas, elas não são entregas de uma secretaria só.
Você fala de uma regionalização de saúde, você fala da construção de uma rodovia, você fala da instalação de uma indústria, você fala da atração de investimentos. Muitas dessas tarefas, elas não são responsabilidade de só uma pasta, elas precisam acontecer de forma transversal e a gente precisa ter um governo azeitado, uma máquina que funciona. E esse era o grande desafio. Em momentos anteriores, esse é um modo operante do Brasil afora, o que acontece? Você via a formação das equipes basicamente e estritamente política. O governador Ronaldo Caiado foi extremamente criticado no começo desse mandato porque montou uma equipe técnica. Pegou secretários de fora, pessoas que eram referências na área. E com o apoio desses secretários, com o patrocínio político do governador Ronaldo Caiado, né, eu, como vice-governador, pude estar à frente desse programa e entregar inúmeros produtos, inúmeras coisas que geraram mudanças para a população. E esse é um pouquinho do Goiás de Resultados e que, graças a Deus, tem um impacto gigantesco e eu sei que é hoje o maior programa de resultados que o Estado de Goiás já teve até hoje. Eu acho bacana que o senhor fala o seguinte, faltou ter mais metas, Sim. porque já foram 90% já foram executadas. Mais... E vale ressaltar o seguinte, o programa Goiás de Resultados, nós não pegamos o plano de governo inteiro. Nós sacamos do plano de governo de 3 a 4 metas por secretaria e aquelas metas que tinham maior impacto na vida do cidadão. Porque tinham outras metas também que tinham impacto, mas não tanto quanto essas, e a gente não dá para se abraçar o mundo inteiro. A gente precisava focar e saber o que ia entregar. E eu fico muito feliz, porque foi um programa que ele de fato está gerando e está alcançando a vida das pessoas. Muito bacana, Lincoln. Tudo o que nós vemos aqui, tudo que foi feito pelo senhor, né, aí com o programa Goiás de Resultados, que nós vemos o trabalho que está sendo feito ali, né, sendo sempre divulgado pelos meninos que estão aqui, né, que acompanham o senhor ali da assessoria de imprensa, Secretaria de Comunicação. Mas aí eu vou a um questionamento, já saindo dessa questão, já prevendo para o próximo ano, né? Próximo ano o senhor assume pela terceira vez como deputado estadual. Como é que vai ser a relação do senhor com o atual governador Ronaldo Caiado, que foi reeleito? Porque, pelo que eu vejo, há uma relação ali de proximidade, amizade, né, daquilo que foi feito durante esses 4 anos. Eu acredito, na verdade eu tenho convicção que a relação ela será ainda melhor, porque a gente possui uma série de desafios e que muitas vezes nem nos permitia estar tão perto, porque ele precisava estar cuidando de uma coisa, eu cuidando do programa Goiás de Resultados, ele numa base no interior, conhecendo o problema de perto. O governador sempre teve muito essa característica, ele nunca foi um governador só de gabinete. Então ele, a dona Gracinha, a nossa equipe, sempre buscou ser uma equipe presente no interior, presente onde precisa, onde tem a demanda. Então isso muitas vezes dificultava a gente de estar tão perto quanto a gente precisava, né? Até porque, por exemplo, por questões de segurança, eu não sei se vocês sabem, mas a gente não voava no mesmo avião. Então a gente não podia voar no mesmo avião, os dois chefes de Estado. Até isso limitava um pouco. Mas a gente sai desse processo eleitoral, desse processo agora de primeiro mandato do governador Ronaldo Caiado, com uma ligação de fato muito forte, porque hoje o governador sabe quem eu sou. E eu sei quem é o governador. Naquele primeiro momento, nós éramos 2 players políticos que se conheciam de forma política, mas não de forma profunda. Ele não sabia quem eu era de fato e quem ele era de fato. Você conhece o que é divulgado, que vocês fazem muito bem, né? Faz um papel constitucional maravilhoso. Né? E eu quero aqui aproveitar e parabenizar o trabalho do Diário da Manhã, o trabalho que vocês estão fazendo, principalmente nessa nova iniciativa. O Diário da Manhã é um patrimônio do Estado de Goiás, né? E eu valorizo e admiro muito o trabalho de vocês. Então esse trabalho excelente que vocês fazem, que vocês divulgam, e a partir do ano que vem, eu acredito muito que a gente vai conseguir entregar mais. Por exemplo, no meu caso, eu fui por 2 vezes deputado estadual, fui vice-presidente da Assembleia Legislativa, fui vice-presidente nacional da União Nacional de Deputados Estaduais, consegui identificar o que o Poder Legislativo pode entregar, o que ele precisa fazer, e eu aprendi porque eu mergulhei dentro da gestão do Executivo. Então hoje eu sei a capacidade que o Executivo tem, a capacidade que o Legislativo tem, e tem uma palavra que ela é muito importante. Quando eu estou conversando a respeito de gestão pública com a minha esposa, eu gosto muito de conversar a respeito disso com ela, uma palavra que ela sempre marca muito, né, que a função dos poderes, eles têm uma função que, obviamente, muitas pessoas dão destaque na autonomia do Poder Legislativo em relação ao Poder Executivo e a autonomia do Judiciário, da independência dos poderes, mas tem uma palavra que ela é mais importante, ela vale dar o destaque, que é a colaboração. Os poderes, eles não existem por si só. Não, ele existe para promover o bem-estar da sociedade, para entregar educação, entregar saúde, entregar segurança pública de qualidade. E isso é o Legislativo, isso é o Executivo e também o Judiciário. Então, dentro desse espírito de colaboração, é o que eu quero levar para a Assembleia. Conhecendo como eu conheço o nosso governo, a intenção do nosso governador em entregar, ele passou a vida inteira querendo ser governador.
Ele tentou lá atrás, foi candidato a presidente, foi não sei quantas vezes deputado federal, foi senador da República. O Caiado sonhou a vida inteira em ser governador e hoje ele quer fazer bonito e quer cada vez mais deixar uma marca de trabalho. E isso, o executivo não faz isso só. Ele precisa de um legislativo alinhado, não com o governo, alinhado com o que a sociedade precisa. E é isso que eu quero levar, né? Levar para a Assembleia uma capacidade de parceria inteligente, sóbria e poder entregar para a sociedade o que a sociedade espera. Pela fala do senhor aqui, né, quando a gente fala da questão do governo do Estado, a expectativa é de que seja um governo ainda melhor do que foi o primeiro, até porque nós tivemos uma pandemia no meio desse primeiro governo aí, né? Sim. E o senhor diria hoje, o senhor colocou aqui, pontuou, Ronaldo Caiado quer deixar a marca dele no Estado, na gestão que ele tem feito dentro... Como já tem deixado. E aí era onde eu ia chegar, eu ia questionar. Ele já deixou uma marca nessa gestão pelo que ele fez, o trabalho que ele efetuou até aqui, não só o governador Ronaldo Caiado, mas o senhor também como vice-governador ao lado dele. O senhor diria que vocês deixaram uma marca? Se você me permite, vamos avaliar a forma como nós recebemos o Estado. A área da saúde. Recebemos o Estado com 254 leitos de UTI pública, localizados em Goiânia, Anápolis e Aparecida. Quer dizer o seguinte, a coluna dorsal da saúde pública nossa, ela tinha 254 leitos de entrada de UTI para 7.200.000 goianos. Então a gente sabia que aquela estrutura ela não comportava, ela não atendia nem necessidade. Todo mundo que é político, que já foi deputado, vereador, prefeito, já recebeu uma ligação na madrugada de uma pessoa desesperada porque não conseguia achar leito, vaga de UTI. Vaga de UTI, então, neonatal ou infantil, era uma lástima. Então hoje nós tiramos a saúde de Goiânia, Aparecida e Anápolis e levamos também, não tiramos apenas de Goiânia, melhor dizendo, de Goiânia, Aparecida e Anápolis, e levamos também para o interior do estado. Hoje todas as regiões do estado têm leitos públicos de UTI. Nós saímos de pouco mais de 1.000 leitos de enfermaria para mais de 3.000 leitos. No ápice da pandemia, nós ultrapassamos a casa de 1.000 leitos de saúde. Nós estamos falando de você dar uma manutenção no avião voando, porque como você citou, nós pegamos não foi uma pandemia, foi a pior pandemia da história da humanidade, a pior pandemia já registrada até hoje. Então, e ainda assim, o nosso estado saiu na frente, nós conseguimos gerar emprego todos os meses, mesmo nos meses de pandemia, nós geramos emprego. Nós pegamos aqui, nós temos o menor efetivo policial proporcional, melhor nem dizendo policial, menor efetivo de segurança pública proporcional do país. E nós temos hoje a segurança que é número 1. Nós conseguimos reformar todos os colégios, de todos os municípios, independente do partido, independente se o prefeito apoiou ou não apoiou, e eu quero lembrar, na primeira eleição nossa, essa eleição agora que eu encerro o mandato como vice-governador, dos 246 prefeitos, nós tivemos o apoio de 14. E nós reformamos todos os colégios, nós criamos a bolsa nós criamos auxílio para as mães, bolsa para os alunos, levamos laboratórios de informática. Se a gente deixou marca, basta perguntar para qualquer profissional hoje da saúde, qualquer profissional hoje da educação, pergunta para qualquer cidadão se ele se sente mais seguro ao sair da sua casa, ao andar pela sua cidade. Eu não venho aqui vender perfeição. Eu tenho convicção que nós estamos entregando o Estado melhor do que recebemos e não naquele sentido, naquele sentimento de revanchismo. Nossa, porque o que passou, não. Eu vejo a política como uma corrida de bastão, onde eu estou com o bastão na mão agora, eu sou o vice-governador, eu tenho que ser o melhor vice-governador que é possível. E o próximo, no caso do Daniel Vilela, que foi eleito junto com o governador Ronaldo Caiado, ele tem que ser melhor que eu. E quem vier depois tem que ser melhor, porque afinal de contas, a população não elege e não escolhe ninguém pensando que ele vai ser pior. Né? Então é obrigação nossa fazer o dever de casa e entregar. Então eu avalio que nós deixamos marcas muito profundas e marcas que ninguém fez antes. Quem regionalizou a saúde de Goiás? Quem levou? Quem construiu as policlínicas? Quem abriu leite de UTI em Porangatu, Jataí, Catalão, Cidade de Goiás, São Luís dos Montes Belos? Isso é o que está me vindo agora aqui nesse momento, fora todas as outras. Então eu fico feliz de saber que, de fato, o governador Ronaldo Caiado, se encerrasse hoje, não fosse mais governador, já deixou as suas digitais e marcas profundas na gestão do Estado. Bacana, muito bacana, Lincoln. E aqui a gente está falando só de um período, né? Só desses períodos de 4 anos, e agora a gente está prevendo os próximos 4 anos, né? Você já teve a experiência ali dentro da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. 2 áreas que você trabalhou muito foi a área da saúde e
também a área ambiental, que foi uma das áreas que você mais trabalhou ali, criou inclusive uma frente parlamentar ambientalista naquelas ocasiões, né, nessas duas oportunidades. Existe até hoje. Existe até hoje. Essas duas áreas vão ser o teu foco principal, vou colocar assim, não porque as outras áreas não sejam, né, mas essas vão ser as suas duas áreas principais de atuação ali? Sim, porque eu vejo nessas duas áreas, elas são pautas que elas nos igualam. A pauta ambiental. Nós não temos um planeta B, nós não temos um planeta C, nós temos esse planeta e nós precisamos entender que a ação direta do homem, ela está gerando mudanças e mudanças permanentes. Antigamente você sabia o dia que ia vir a chuva, você plantava sabendo o dia, às vezes até a hora que ia cair a chuva. Hoje a gente não sabe nem que dia que vem, se vai ter chuva, se a seca vai ser grande. Então eu penso que a gente tem que começar a trabalhar com a tecnologia, com a inteligência que nós temos, uma forma de continuar avançando, porque o nosso estado ele é um estado que tem na sua característica principal a coluna dorsal, o agronegócio, e a única forma competitiva que nós disputamos no mercado internacional. O Brasil não disputa praticamente nenhuma outra área com os demais países, a não ser com o agronegócio. Então essa área precisa ser melhorada, trabalhada, mas com o sentimento e com o pensamento de que são duas faces da mesma moeda. Não adianta acabar com a água, vai plantar o que ano que vem? Sem água, ou cada vez mais com mais falta de água. Então a gente precisa fortalecer o agronegócio, também obviamente dando atenção especial para o meio ambiente. Não é uma pauta, a pauta do meio ambiente não é uma pauta que eu faço ela como bandeira política para arrecadar voto. Eu faço porque eu tenho obrigação de entregar um mundo melhor. Existem pessoas que virão após mim, o que essas pessoas vão beber, o que essas pessoas vão comer, como é que meus netos vão estar vivos. Então essas coisas precisam estar na nossa pauta, porque hoje, muitos dos problemas, a gente vê na Europa acontecendo, na Índia, ondas de calor, onde estão morrendo milhares de pessoas, milhares, e a gente não pode achar que isso é uma ilha. Os problemas que a gente vê acontecendo no mundo afora, falta de água, problema com falta de chuva, todos os problemas que acarretam da questão ambiental por causa da influência humana, elas já estão acontecendo. Era como antigamente você escutava falar de doença rara, você escutava falar de um cara lá longe, você achava que isso nunca chegaria. É a questão ambiental. E a área da saúde da mesma forma. Não adianta você estar doente, você não ter saúde, você não ter condição, você não vai para a escola, você não vai trabalhar, você não vai se especializar. Então são áreas e pautas que elas nos igualam. E por isso elas precisam de uma atenção especial, não só minha, mas de todo político, de toda aquela pessoa que se coloca à disposição para entrar dentro de uma gestão pública ou dentro de uma área pública para trazer influência. Elas continuarão, sem sombra de dúvida, a ser pautas estruturantes dentro do meu mandato. Bacana. Deixa eu questionar uma coisa, que isso aqui não vai poder passar em branco, né? Que quiser. Mas é o seguinte, o senhor no ano que vem assume como deputado estadual. Existe uma pretensão de disputar a cadeira da presidência da Alego? Não só existe a pretensão, como eu sou candidato. Sou candidato a presidente, coloquei o meu nome à disposição dos nossos colegas, alguns já me procuraram, a gente tem conversado, porque eu acredito que eu tenho capacidade, eu tenho condição de somar. Eu já estive nessa casa, eu fui vice-presidente, fui deputado por 2 mandatos, atuei nas principais comissões, fiz parte da discussão nacional e internacional. Hoje, infelizmente, após a Constituição de 88, que tirou muitas atribuições do Legislativo Estadual, ou seja, dos deputados estaduais, e passou para vereadores e deputados federais, nós meio que vivemos no Brasil hoje um hiato jurídico, onde as pessoas têm questionado qual a função, para que ter deputado estadual? É para ficar só votando orçamento e dando nome de praça? Não. Os principais avanços que nós tivemos como sociedade, eles surgiram do sentimento da sociedade, das instituições, mas eles eclodem na Assembleia, onde vira lei, onde se transforma em realidade na vida das pessoas. Então, se a mulher pode votar hoje, e basta a gente lembrar que não é há muito tempo atrás a mulher não podia votar. Ela não participava do processo democrático. E como que isso se tornou realidade? Lutou, batalhou, tornou lei dentro de uma casa legislativa e foi sancionada por um presidente da República. Então hoje nós precisamos entender que a Assembleia ela não é só um lugar para estar lá mandando, não, nós precisamos reaproximar a Assembleia da população, nós precisamos valorizar e fortalecer o trabalho de cada deputado, porque o deputado ele é eleito com representatividade, e essa representatividade, existe um anseio de entregas. Então eu acredito que eu tenho condições, sou candidato a presidente da Assembleia e estou trabalhando. Se eu ver que eu tenho a confiança dos colegas, eu tenho total disposição para fazer um bom trabalho e entregar um legislativo ainda mais forte, como eu disse. É obrigação de cada um que sucede o outro. Eu preciso, se eu conseguir, se chegar lá e eu tiver a confiança, eu tenho que buscar ser melhor que o Lissauer. E o que vier depois, ele tem que buscar ser melhor que eu. Então eu tenho sim, muita vontade, sou candidato a presidente.
Aí é que está um detalhe interessante. Eu ia para uma última pergunta aqui, mas pelo que o senhor falou aqui, o senhor falou, eu tenho que ser melhor do que o Lissauer. Né? Ou qualquer outro. Se fosse o presidente, se fosse Sim. o Bruno Peixoto, se fosse qualquer outro, tinha que ser melhor que ele. Sim, e aí nós acompanhamos, né? E aí o que a gente ouviu, né, durante esses 4 anos dos deputados estaduais ali e durante essa gestão do próprio Lissauer ali, é que ele teve basicamente a mesma ideia que o senhor, de tentar aproximar, né, os Sim. deputados ali e a Assembleia da população. E fez com maestria. Fez com maestria. O Lissauer, por isso que o desafio é grande. Ser presidente, se eu conseguir tiver a confiança dos colegas e chegar nesse momento, ser presidente depois do Lissauer vai ser um grande desafio, porque o Lissauer entregou uma sede nova, uma sede espetacular, a Assembleia morava, a gente estava, na época que eu era deputado, a gente estava instalado e a morada dos deputados que estavam nas legislaturas era um lugar que era emprestado, a invasão numa área de proteção ambiental, que é aquela sede lá. Né? E isso não representa nem de perto a importância desse poder na construção da sociedade melhor. O Lissauer, e vale destacar que meu pai conseguiu o terreno quando ele foi presidente da Assembleia, meu pai lançou a pedra fundamental, mas o Lissauer teve o peito. Encarou esse desafio, entregou uma Assembleia melhor, entregou uma Assembleia mais forte. Então, o desafio é grande. Mas eu aprendi com um amigo meu que os momentos difíceis requerem pessoas determinadas. Então, eu tenho muita determinação. Vamos para a nossa última pergunta, né? Nós tivemos o último pleito eleitoral, uma eleição polarizada, né, na questão presidencial, e aí eu questiono ao senhor agora, como que vai ser a relação do senhor com o próximo presidente da República a partir do momento que ele assumir ali, e o que o senhor espera da gestão dele a partir do momento que ele assumiu o governo? Vamos lá. O meu pensamento em relação a isso é o seguinte, o presidente Fernando Henrique Cardoso, ele foi o meu presidente. O presidente Luiz Inácio Lula, ele foi o meu presidente, porque ele foi eleito. Ainda que eu tenha votado, que eu não tenha votado, é aquilo que eu tenho falado. Nós não podemos torcer para um Brasil pior, nós não podemos torcer para o Lula errar. O Lula, ele foi escolhido, ele foi eleito, ganhou a eleição, agora nós temos que torcer para ele acertar, porque se ele errar, ele vai estar lá para ser fiscalizado. A minha relação, ela é uma relação como eu tenho com qualquer outro poder. Poder não faz oposição a poder. Você faz de forma pessoal uma oposição a um projeto de outra pessoa político. Agora, você não pode ter um governador contra um presidente da República. É a mesma coisa de você ter um dedo contra uma canela. De você ter uma orelha contra o seu pé. É tudo o mesmo corpo. Foram eleitos de forma democrática, uns gostaram, outros não gostaram. É natural, a beleza da democracia está nisso, mas a minha relação será a melhor. Eu torço e peço a Deus que o próximo presidente acerte mais e erre menos do que quem? Do que todos que passaram. É aquilo que eu falei, ele tem obrigação de ser melhor, ainda mais ele que já foi presidente 2 vezes, conhece o Brasil, e nós vamos estar lá para cobrar, para fiscalizar e obviamente para ajudar no que for necessário. Eu torço para que ele acerte as políticas públicas, que ele entregue um Brasil melhor do que ele recebeu. Bom, muito obrigado, vice-governador, deputado eleito, né, no último pleito aí, Lincoln TJ. O espaço fica aberto para que o senhor possa voltar em outras ocasiões, falar do trabalho do senhor ali à frente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, né, e aí o pessoal poder acompanhar tudo que o senhor está fazendo ali. Eu que agradeço, esse momento aqui é uma oportunidade que a gente tem de fazer uma prestação de contas. Afinal de contas, o mandato não é meu, o mandato é das pessoas que me escolheram, que me colocaram como vice-governador. Fui o vice-governador mais novo da história de Goiás, o mais novo nesse mandato de todo o país, e não foi à toa. Foi para a gente entregar algo melhor, algo diferente, é assim que eu quero fazer. Quero parabenizar vocês e agradecer pelo espaço. É fundamental que as pessoas possam saber o que eu estou fazendo com o mandato delas. O mandato que é delas, que é a escolha delas. E eu fico feliz, parabenizo vocês por essa iniciativa, porque o Brasil que a gente quer construir, o Brasil que eu acredito que a gente precisa construir, é um Brasil transparente, é um Brasil onde as pessoas saibam o que a gestão pública está fazendo, o que os poderes estão realizando, e aqui vocês estão proporcionando uma grande oportunidade disso acontecer. Continue esse bom trabalho, continue fazendo o jornalismo de nível que vocês sabem fazer, e que eu tenho tanto orgulho, e mais orgulho ainda de poder estar aqui, estreando um formato também como esse que vocês estão começando agora. Muito obrigado. Eu que agradeço, a equipe do Jornal Diário da Manhã agradece a presença do senhor aqui, né? E agradecemos também todos aqueles que nos acompanharam nesta tarde. Outras entrevistas virão aí na sequência, né? Provavelmente após o feriado da Proclamação da República. Não tão boas quanto essa. Então, para você que nos acompanhou, muito obrigado. Essas e outras informações vocês acompanham nas nossas redes sociais e no nosso portal no dm.com.br.
www.cicred.com.br.